Durante as manifestações populares iniciadas em junho, uma das demandas apresentadas era o fim do foro privilegiado, prerrogativa que garante a determinadas autoridades o direito de serem julgadas em tribunais superiores. Diversas propostas em análise no Congresso alteram a Constituição nesse sentido. Uma delas, a PEC 470 de 2005, acaba com o foro privilegiado para deputados e senadores em ações criminais. Eles passariam a ser processados por juiz de primeira instância, como qualquer cidadão. Caberia ao magistrado dar ciência ao Senado ou à Câmara da denúncia recebida por crime ocorrido após a diplomação do parlamentar. Para explicar melhor essa proposta, que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Palavra Aberta recebe hoje o deputado Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, autor da PEC. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado Anselmo de Jesus, muito obrigada pela presença do senhor aqui. E eu gostaria de saber o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. Fabiana, eu cheguei aqui em 2003. E aí, quando eu fui analisar essa questão do foro privilegiado, simplesmente eu entendi que os deputados e senadores, eles fazem a lei e depois eles mesmos criam a lei para proteger da mesma lei que eles fizeram. Nada mais do que isso, né? E eu achei injusto, quer dizer, eu preferi ser igual ao meu próprio eleitor. Quer dizer, a partir de que você comete qualquer crime, que você seja julgado da mesma forma que os nossos eleitores são. E nós temos alguns exemplos, como na época que o então deputado Natan, ele era foragido da polícia, e com a eleição do nosso governador hoje, Confúcio Moura, a prefeito de Ariquemes, ele tomou posse, e a partir que ele tomou posse, ele já ficou imune. Quer dizer que se ele fosse igual ao eleitor, se ele fosse um cidadão comum, igual ao eleitor, ele podia ter sido preso, porque ele era foragido da polícia. E hoje, também essa situação nós poderíamos ter evitado esse vexame que nós estamos passando hoje, naquela época, se nós não tivéssemos imunidade parlamentar. E se nós pegarmos o Brasil, foi 145 anos sem imunidade. E aqueles deputados não perdeu a sua liberdade e nem perdeu a sua forma aguerrida de ser deputado na época. Então isso não atrapalhou nem um pouco os deputados da época. A partir da ditadura é que se cria essa lei que protege apenas os parlamentares. Então, assim, hoje também, no caso hoje do próprio deputado Natan Donadon, se ele fosse um cidadão comum, quer dizer, não precisava de vir aqui para a Câmara, não precisava de vir aqui para que nós pudéssemos tomar decisão. Quer dizer, a partir de que ele foi julgado, ele ia ser, como cidadão comum, iria para a cadeia, a mesma coisa, sem ter que expor a Câmara. Então, e aí nós temos uma situação também, que quando você vem aqui para o Supremo, quer dizer, você tem condições muito mais favoráveis de estar empurrando isso para frente. É claro que agora, com a lei do ficha suja, quer dizer, do ficha limpa, você acabou também melhorando um pouco isso, porque antes, o que tinha? As pessoas iam empurrando até prescrever isso, porque é um foro aqui que você cria essas condições. Ou seja, a pessoa que já podia ter uma condenação em primeira instância e ainda assim concorrer a uma vaga no Congresso e, com isso, fazer com que o processo subisse para uma instância superior. E aí isso faz, a partir do ficha limpa, então isso melhora um pouco mais ainda, né? Mas eu vejo, assim, essa necessidade, até porque se nós vermos hoje, principalmente essa juventude que estão na rua hoje, eles estão clamando. É claro que eles não viveram, talvez, o Brasil tão ruim que nós vivemos, mas só que hoje, o fato deles estar na rua hoje é que eles querem mais. E entre o que eles querem mais é que você diminui a corrupção. E eu acho assim, que essa lei do foro privilegiado, você privilegia a corrupção nesse caso. Mas, na opinião do senhor, deputado Anselmo de Jesus, então, a imunidade parlamentar, o foro privilegiado, ele deveria permanecer apenas para votos, discursos, opiniões dos parlamentares? Até porque, geralmente, quando você faz uma proposição, você nunca busca esgotar toda a discussão. Então, a partir de que nós elaboramos essa proposição, a gente deixou aberto para que outros colegas pudessem também. Então, inclusive, eu tenho lá uma pensada do deputado Mauro Nazif, que hoje é prefeito da capital do meu estado, que trata da questão da expressão, que isso é uma ferramenta do deputado que tem que ser garantida.
Então, ela já tem isso lá. E nós temos mais outras que ajudam a complementar, que aí eu acho assim, então, a partir de uma comissão especial, você aproveitando aquelas que já estão pensadas com mais a minha, então você pode criar uma lei garantindo os instrumentos que são dos deputados, que é a questão da expressão, mas também tirando esse privilégio, que até eu sempre tenho dito o seguinte, que quando você faz a lei, ela é muito mais fácil para você cumprir ela, porque você conhece ela. Quer dizer, agora, como é que você coloca um cidadão comum que tem que optar por essas determinações e você, enquanto um deputado que faz a lei, você tem essa imunidade? Então, eu não acho injusto e eu acho que está muito claro hoje, as manifestações, elas pedem justiça e elas pedem o combate à corrupção. Então, isso não quer dizer que eu coloquei isso pelas ruas, porque ela é de 2005, e até porque tem um voto separado do deputado Jutaí Júnior, onde ele fala que diz que nós propomos isso para salvar o pessoal do mensalão. Na época não tinha mensalão. Quer dizer, então não tinha nada a ver com isso. O que nós queremos é realmente fazer justiça e fazer com que eu não seja melhor e nem pior do que os nossos eleitores, do que o cidadão comum. Agora, deputado Anselmo de Jesus, os que são contrários ao fim do foro privilegiado afirmam que, ao iniciar o processo, ao fazer com que os políticos detentores de mandato sejam julgados na primeira instância, eles poderiam sofrer perseguição política, né, de adversários na primeira instância. Como é que o senhor vê esse argumento? Eu acho assim, se você sofre perseguição na primeira, você sofre também na superior. Quer dizer, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas haveria um distanciamento maior, por exemplo, da cidade ou do Estado, e até mesmo do Estado, onde a autoridade exerce o mandato, muitas vezes, no caso dos governadores, ou de onde o parlamentar vem. Eu acredito assim que quem está na justiça hoje tem que fazer justiça. E para mim tanto faz, ela está lá na primeira instância como ela está na superior, ela tem que ser justa. E a partir de que você não acredita na justiça que está lá, do lado do povo, quer dizer, como é que você vai acreditar naquela que está longe do povo? Quer dizer, então não tem porquê. Eu acho que nós temos que, se lá comete injustiça, então é porque essa justiça está com problema. Então nós temos que admitir que lá em primeira instância, nós temos que acreditar no julgamento sério, no julgamento isento, como nós temos que acreditar de nível superior. Então, acho que não dá para a gente você misturar. E aí, quando você fala que essa lei ela vem no sentido de privilegiar aqueles que muitas vezes estão em crime, então, se for dessa forma, ela também tem que ser acabada, porque quando ela passa pela CCJ, ela passa para ver se ela é constitucional. E se ela diz uma coisa e faz outra, então ela passa a ser inconstitucional. Então, não tem nada a ver isso. Eu acho assim que as pessoas os deputados que têm comentado sobre isso, simplesmente que eles querem continuar sendo privilegiados. E não dá. Eu acho que hoje nós temos que buscar realmente aquilo que as ruas estão pedindo, aquilo que é justiça de fato. E para mim nada mais é do que realmente você ser justo, principalmente com aquele que te colocou aqui e que confia em você. E como têm sido as conversas do senhor com os outros deputados? Qual é o clima, a receptividade que o senhor tem sentido após as manifestações? A proposta o senhor apresentou em 2005, nós estamos em 2013, 8 anos depois do início da tramitação da proposta. Agora, depois das manifestações, como está o clima para a apreciação? Ela é uma PEC, ela é complicada. Assim, quando você tinha que pegar aquelas 140 apoiamentos que a gente acabava entregando para aquelas meninas colher assinatura, elas levavam 2 a 3 dias para uma outra matéria comum. Você pegou o apoiamento, essa levou 30 dias. Inclusive, teve até deputado que mandou enfiar uma melancia na cabeça na época, né? Então, não foi fácil você conseguir até os apoiamentos para isso. E eu diria que se ela não ficasse agora, para esse momento, depois das manifestações das ruas, a chance minha era mínima ou nenhuma. E agora nós criamos uma oportunidade. Eu vejo assim que, mesmo no debate da CCJ, eu tenho acompanhado lá, então eu percebo assim que tem muitos deputados que é contra ela, mas tem medo das ruas. E aí eu percebi assim que você não debate a constitucionalidade dela lá na CCJ, debate o mérito, porque as pessoas sabem que ela é constitucional. Então, lá não tem aquele que vai defender ela lá ele tem que defender a constitucionalidade. Agora, o mérito dela tem que ser numa comissão especial.
Então, eu vejo sim, uma grande chance em função que é igual a questão do voto aberto. Nós votamos ali, não teve nenhum voto contra, mas eu sei que teve muitas pessoas que votou pela manifestação da rua e não pela convicção dele. E eu acredito que essa PEC também ela vem nessa lógica, que as pessoas têm que realmente aprender com as ruas. E eu, como nasci das ruas, meu partido nasceu das ruas, eu quero sempre opinar pelas ruas, até porque as grandes conquistas desse país nosso foi nas ruas. Deputado Anselmo de Jesus, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Palavra Aberta. Boa sorte, então, com a tramitação dessa proposta que acaba com o foro privilegiado para deputados e senadores em ações criminais. Eu que agradeço, Fabiana, e espero sempre contar com esses espaços para que a gente possa ter nossas conquistas aqui divulgadas. Pode ter certeza. Eu agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Lembrando que você pode rever este programa e outras edições do Palavra Aberta na nossa página na internet, no endereço www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até mais.